Bom dia, queridos e amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, tua família, em nome de Jesus. Hoje, terceiro dia de semana, estamos aqui para mais uma live, continuando, nós vamos continuar falando um tempo ainda sobre o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na terra, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, aqueles que são tementes ao Senhor. A importância do Espírito Santo em nossas vidas. Muita gente, muitas pessoas não dão nem atenção a isso, ou por falta de conhecimento, né, por falta de algum, alguma orientação, ou mesmo por negligência, né? Negligência. A maioria, eu creio que não é negligência, a maioria é falta de conhecimento verdadeiramente sobre a pessoa do Espírito Santo. E qual o valor, a importância do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso meio, de tudo que ele possa nos orientar, nos instruir, para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida centralizada em Cristo enquanto peregrino aqui na face da terra. Romanos capítulo 8, nós já comentamos, sei que já fiz uma relação há alguns dias atrás. Nós estou recapitulando cada um agora, tá? Separadamente. Romanos capítulo 8, versículo de 14 e 15, diz assim: todos que confessaram Jesus, fala do selo do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo. E aqui, todos que confessaram Jesus como um seu único e suficiente Salvador, passaram pelas águas do batismo, foram selados pelo Espírito Santo de Deus. O que é o selo, queridos? Já falei anteriormente, mas sempre é bom a gente relatar. O selo é uma garantia de propriedade. É uma garantia de propriedade. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro, que antigamente, não sei se ainda se usa ainda, né? Mas eu acredito que nas grandes fazendas invernadas ainda usa. Como a gente morava no sítio, na fazenda, cada colono, né, era colônia grande, cada um tinha seu gado, ou a galinha, né? Então, a galinha, o galo, né, minha mãe cortava a unha de um dos dedos da galinha, então não crescia a unha, sabendo que aquela era um selo que a galinha pertencia a ela. E os animais tinham um selo, um carimbo, né? Cada um sabia que aquele carimbo pertencia ao seu José Escolim ou ao outro ali da fazenda. Então, o selo de garantia, a garantia. E quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, a gente passou pelas águas do batismo, então a pessoa que entregou realmente entregou sua vida para Cristo. Passou pelas águas do batismo, recebeu esse selo de garantia, propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Eu passo a ser propriedade de Deus. Ou seja, já não pertenço mais a mim mesmo. Eu não sou dono de mim. Como já falei várias vezes, bom, então eu prefiro ficar no mundo, que no mundo eu faço o que eu quero. Não. A pessoa que está no mundo, ela não faz o que ela quer. Ela é mula de Satanás, mula do diabo. Coloca um cabresto nela, leva para onde ele quer e ela acha que é livre, faz o que quer. Não é. Não é. Ah, pastor, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é exato. A escolha de ser propriedade de Deus ou de continuar sendo mula do diabo, escolha de cada um. É uma escolha. Tanto que já voltando a repetir, que o Senhor está em Deuteronômio, é que eu coloco em vocês o caminho de vida e de morte. É a escolha de vocês.
O caminho de vida é ser propriedade de Deus. E o caminho de morte é continuar lá no mundo sendo a mula do inimigo. Percebe, querido, a profundidade da palavra de Deus, aqui em Romanos, fosse selado pelo Espírito de Deus, testificando filhos. Nos tornamos filhos de Deus. Pastor, mas todos são filhos de Deus. Não, não. É criação no Éden, já expliquei e volto a explicar várias vezes. No Éden eram todos filhos de Deus. Ali, quando o pecado entrou, perde o direito de filiação, ou seja, fica deserdado, perde o direito de herança e se torna criação de Deus. Criação de Deus. Até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, a oliveira brava estava cortada. E dessa oliveira brava brota o rebento, que é Jesus. A igreja foi enxertada em Cristo. A igreja, aqueles que decidiram por Jesus, foram enxertados em Cristo, se tornando o Israel de Deus. O Israel de Deus. Ou seja, nós passamos a ser propriedade de Deus. Aquele que entregou a vida para Jesus, passou pelas águas do batismo, em obediência, então tem essa garantia de filho de Deus. É uma garantia, queridos. Tá? É isso que é importante dizer. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, a todos que o confessaram como Senhor e único e suficiente Salvador. Tá? Suficiente, não precisa de mais ninguém. Se tu entregar a tua vida para Jesus, confessar Ele como o Senhor da tua vida, suficiente Senhor Salvador da tua vida, não precisa de Maria, não precisa de Pedro, não precisa de João, não precisa de Mané, não precisa de ninguém. Tu já está garantido, é a garantia de salvação. É a garantia. Maria, eu admiro Maria, que foi progenitora de Cristo, porém, ela não pode me dar garantia nenhuma de salvação. Nenhuma. Admiro Paulo, o ministério de Paulo, querido. Eu me espelho muito no ministério de Paulo. Mas Paulo, ele não pode me dar garantia de salvação. Pedro, a sombra de Pedro, curava os enfermos, paralíticos, porém Pedro não tem poder para me dar garantia de salvação. Somente Jesus Cristo está habilitado para me dar garantia da salvação. Isso que em João, capítulo 1, versículo 12, está dizendo. Aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornar filhos de Deus. Tá certo? Eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, não andam perdidos, não andam em trevas. Quem são guiados pelo Espírito Santo, que não anda perdido, desorientado, não anda como nécio, ou como bêbado, como embriagado, tá certo? Não anda, mas anda na direção. Não é que não vai passar por tribulação, não é que não vai passar por dificuldade, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas mesmo passando por tribulação, mesmo passando por dificuldade, ele sabe aonde ele está indo. Ele sabe quem está guiando. Ele sabe quem ele está sustentando. Tá certo? Chora muitas vezes? Chora. Chora. Eu choro, querido. Há momentos na minha vida que só eu sei a dor que dá e Deus sabe. Tá certo? Ele sabe. Mas eu tenho vitória. Que eu creio que estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Não tem mais dúvida que não anda mais incerto. Às vezes a gente pergunta para alguns irmãos da igreja, você vê que nas respostas dele, ele não tem certeza da sua salvação. Ele não tem certeza daquilo que ele está fazendo, embora vá na igreja, participa dos cultos, faz as campanhas, participa do grupo de oração, mas não tem a certeza da salvação. Então é muito sério. Esses têm o direito que se entregaram a Cristo de clamar a Deus como Pai. Como Pai. Clamar a Deus como Pai, queridos. E o Espírito Santo, né,
Ele permitiu que nós somos filhos por adoção. E ele nos permitiu, né, que nós venhamos chamar a Deus de Pai, que nos deu a salvação em Cristo Jesus. Nos garantiu a nossa salvação em Cristo. Por isso nós temos a liberdade de chamar Abba Pai. Papaizinho, papaizinho, Abba Pai. E isso, queridos, é um mandamento de Deus, é um mandamento. E o próprio Espírito Santo testifica esse mandamento, nos confirmando como filhos de Deus, como separado a esse Deus maravilhoso e grande, soberano. A importância de nós termos esse conhecimento, querido. A importância de nós termos esse conhecimento para que a gente, como já ministrei, não venhamos entristecer o Espírito Santo, sabendo que nós temos a garantia da nossa salvação. Está garantida pelo selo do Espírito Santo. Portanto, queridos, não desprezem isso, por favor. Não desprezem esse selo. Não desprezem essa aliança que Deus tem para cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém? Que essa semana, mais uma vez eu declaro, que seja semana de resposta de oração, que essa terça-feira Deus possa falar profundamente no teu coração, em nome de Jesus.